Olá, eu sou Leda, sou uma trabalhadora voluntária da Coligação Espírita Progressista e estou aqui hoje para realizar mais um Evangelho no Lar junto com vocês. Então, quem ainda não pegou o seu copinho com água, dá uma corridinha rapidinho lá na cozinha, pega o copinho com água e deixa ao seu lado que essa água vai ser energizada e no final você vai poder beber essa água energizada, tá? Energizada positivamente, claro. Esse evangelho, ele é feito por nós toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Mas se esse não for um bom horário para vocês, vocês podem escolher um outro horário, um outro dia para realizar esse evangelho. E esse evangelho vai ser sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Por quê? Porque assim, o plano espiritual maior, ele vai vir à sua casa, ele vai estar preparado para estar com você naquele dia e naquele horário, tá bom? Então, é bem importante que seja feito sempre em voz alta. E se você puder, chama também seus amigos, seus parentes, as pessoas que moram com você. Se ninguém quiser vir, não tem problema. Você pode realizar esse evangelho no lar sozinho, não tem problema nenhum, ok? Então, para iniciar, vamos agora começando a fechar os nossos olhos, vamos nos acalmando, vamos iluminando, imaginando uma luz muito branca descendo dos céus, iluminando todo o nosso corpo, a nossa casa, e assim, com a certeza de que estamos acompanhados pelo plano espiritual maior, vamos muito mais calmos, muito mais tranquilos, pedir ao plano espiritual maior que nos acompanhe, que nos instrua, que abra os nossos corações e as nossas mentes para que a gente possa receber os ensinamentos do Evangelho no Lar. E não só receber, como possamos internalizar esses ensinamentos e que a gente consiga aplicá-los no nosso dia a dia. Que a gente possa ser um instrumento dos ensinamentos de Jesus. Que a gente possa, através dos nossos atos, a gente possa exemplificar os ensinamentos de Jesus e assim melhorar a sintonia do nosso planeta e também ajudar as outras pessoas a saberem como devem se comportar, como devem ser com amor, ter sempre uma visão de paz, de amor, de alegria, sempre levando a concórdia por onde quer que nós passamos. Que a gente não seja instrumento de discórdia, seja somente instrumento de amor. Então, vamos pedindo a licença para iniciar o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Então, o Evangelho de hoje nós vamos fazer com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e nós vamos ler o capítulo 23, o item 15, tá? Quem tiver o Evangelho, quiser acompanhar comigo, então só presta atenção na leitura, tá? Então, fala-se assim, o item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto às interpretações da palavra do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem, aqui está dizendo 18 séculos, que foi quando foi escrito, né? Mas nós já estamos no século 21. Então, se não bastarem mais de 20 séculos para pô-las de acordo. Então, Jesus falava por parábolas e cada um acabou fazendo alegorias e algumas figuras de linguagem e fazendo um entendimento exclusivo ao seu bel prazer. Então, continuando aqui a leitura. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos,
O que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas lançaram um anátema umas sobre as outras. Anátema, né, gente? É uma reprovação de forma enérgica. E umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: Ide, matai, massacrai, queimais os que não creem como vós? Não, o que ao contrário lhes disse, Jesus disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus tinha previdência do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Então, na nossa natureza, seria difícil a gente se transformar rapidamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos. 18, né? Corrigindo aqui para a leitura, então não são só 18, mas nós já estamos no século 21, então mais de 20 séculos. Então, cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de mais de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causas. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. Invectivas são palavras violentas contra alguém. Então, as invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de tolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Então, gente, o que a gente tem que refletir sobre hoje? Qual é a palavra que Jesus está passando para nós a respeito dessa leitura do Evangelho? Então, o que a gente tem que ver é o que nós vamos buscar no Evangelho de Jesus. Nós buscamos com autenticidade e profundidade a fidelidade ao verdadeiro espírito do cristianismo. É isso que a gente tem que olhar. E o que nós temos que ver também? Que, infelizmente, logo após a vinda de Jesus, os homens eles não conseguiram compreender plenamente as palavras de Jesus. As lições do Mestre, elas sempre foram passadas para nós em parábolas, em símbolos, em metáforas, e elas foram mal interpretadas.
Por que Jesus falava assim com a gente? Porque nós não tínhamos condições de compreender de outra forma. E essa diferença de interpretação é que deu origem a diferentes seitas, a diferentes religiões, cada uma alegando possuir a verdade absoluta. E o mais grave é que essas diferenças de seitas e religiões, essas diferentes seitas e religiões, elas geraram guerras, perseguições, violência e morte, tudo em nome de uma doutrina que foi pregada exatamente ao contrário do que Jesus falou. Jesus disse que nós deveríamos ter amor, caridade e fraternidade entre os homens. E a responsabilidade seria de quem? Já que fomos nós que entendemos errado o Evangelho, as lições do Evangelho. Então, não foi o cristianismo que falhou, foram os homens que falharam em compreender e, pior, usaram para justificar as suas paixões, seus interesses, seu orgulho e a ambição de poder. Então, as guerras da religião, como o texto próprio lembra, eles foram mais cruéis, as guerras mais cruéis que a humanidade já testemunhou. E a gente tem que lembrar que a pedra fundamental do Evangelho é caridade e amor ao próximo. Então a guerra não pode de forma alguma existir. E quando a gente pensa em guerra, não é só aquela guerra de pegar uma arma e sair matando o povo de outro país ou um outro povo por amor a alguma coisa ou por algum objetivo. Mas a guerra, muitas vezes, nós fazemos dentro da nossa própria casa. Nós fazemos guerra com nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Então, a gente tem que ter caridade e amor ao próximo. Aquele que não sabe, ele tem o direito de não saber e de aprender. E aqueles que já sabem, eles têm o dever de ensinar aqueles que ainda não sabem. Então, todos nós somos responsáveis para que nós tenhamos um mundo com amor, com caridade, amor ao próximo, amor a nós mesmos e também ao próximo. Então, essa história é uma lição do passado que nos chama à vigilância do presente. Então, por que nós temos atitudes do nosso dia a dia onde nós julgamos ou condenamos quem pensa diferente de nós? Por que nós usamos a doutrina para alimentar o orgulho de saber mais? Por que nós agimos com intolerância religiosa, política ou moral? E muitas vezes nós falamos em nome de Deus, mas agimos movidos pelo ego. Então é isso que a gente não pode fazer. Então, ao invés de julgar, nós devemos aceitar o que a outra pessoa pensa. Ao invés de usar a doutrina para nos orgulharmos de sabermos mais, nós temos que usar a doutrina para fazer a nossa reforma íntima, para que a gente melhore a nossa condição moral. E a gente não pode de forma alguma agir com intolerância àqueles que têm uma religião diferente do que a nossa. Assim como nós queremos ser respeitados, nós também temos que respeitar a religião e a escolha dos outros. E nós temos que deixar o nosso ego de lado, porque o Espiritismo é a revelação. Ela vem restaurar o ensinamento puro do Cristo. Vem esclarecer, consolar e ensinar que o verdadeiro culto a Deus se faz no coração e nas atitudes diárias. Então, o que a gente deve procurar aplicar na nossa vida? Aplicar a prática da tolerância e o respeito ao próximo. Viver a caridade como uma chave de salvação, ou seja, caridade não é apenas dar algo material, mas também compreender, perdoar, escutar,
acolher, evitar o julgamento, evitar o fanatismo e o exclusivismo. Nós temos que saber que a verdade é como uma luz, ela ilumina todos. Ela não está presa a um único grupo de religião ou de interpretação. A verdade é a luz para todos. Nós temos que usar o Evangelho para que ele possa ser compreendido, ele possa ser estudado. E estudando, nós vamos ter uma vivência mais próximo da verdade de Cristo. E temos que agir com humildade e mansidão. O verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral e não apenas pelo conhecimento doutrinário. Então, vamos agora, vou ler um trecho para vocês do livro Roteiro, escrito pelo Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo número 3 e fala assim: o santuário sublime. Noutro tempo, as nações admiravam como maravilhas o colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Mausolo, e hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel, os arranha-céus de Nova York. E, por mais estudiosos, eles recordam os prodígios do corpo humano, uma realização paciente da sabedoria divina nos milênios, templo da alma, intemporário aprendizado na Terra. Então, até agora, por mais que se agigante a inteligência, nós não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso, com os gânglios à maneira de interruptores que ligam e desligam. E a gente sabe que a nossa corrente nervosa, ela viaja a uma velocidade de 70 metros por segundo. Então, a nossa câmara ocular, os nossos olhos, eles são imagens que viajam pela retina, para o recôndito do cérebro. Então, o nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, o nosso corpo ele está ligado ao nosso espírito. E, além disso, nós temos ainda um sistema sanguíneo com suas milhares de vida microscópica e com as artérias vigorosas que suportam a pressão de várias atmosferas. E lança ao laboratório dos pulmões o precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme com seus segredos dificilmente abordáveis e ainda as glândulas do sistema endócrino. Então, o corpo humano é o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Então, da cabeça aos pés, nós sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne e que a alma se manifesta. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. O maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer é a vida. Até agora, de um modo geral, o homem não tem sabido colaborar para a preservação e a sublimação do castelo físico. O castelo físico é o nosso corpo. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente e tão logo se vê prejudicado por si mesmo
ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo, em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele. Como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Então, gente, o que o Emmanuel está falando aqui para nós? Que a nossa vida é realmente um dom maravilhoso e que através desse dom a gente tem que usar da melhor forma possível. Então não vamos gastar o nosso tempo em discórdias, não vamos gastar o nosso tempo criticando as outras pessoas, não vamos gastar o nosso tempo trazendo discórdia ao invés de trazer a paz. Então vamos usar o nosso tempo para que a gente possa a cada vez mais trazer alegria, trazer mansidão, trazer a paz por onde a gente passa. E vamos então usando os ensinamentos do Cristo para isso. A gente não deve ser aquele instrumento anticristo, e sim nós temos que estar de acordo com aquilo que a gente aprende, tá? Então, gente, apesar dos desvios humanos, o Evangelho de Jesus ainda permanece intacto, puro e verdadeiro. Então, vamos fazer com que nós possamos ser instrumentos da reforma íntima e moral que o mundo tanto precisa. Que em vez de dividirmos, nós possamos nos unir. Que em vez de condenar as outras pessoas, nós possamos compreender. E que, acima de tudo, nós vivamos o que Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então, vamos agora fazer uma oração por aqueles que precisam, por aqueles que são mais necessitados do que nós. Então, pedimos ao plano espiritual maior que leve os nossos melhores sentimentos, aqueles sentimentos puros que temos em nosso coração, aquele sentimento de amor, que envolva todo o nosso planeta Terra, envolva todas as almas, todos os seres que aqui habitam este planeta, dando a todos a inteligência para fazer as escolhas corretas, para que escolham os ensinamentos do Cristo. Pedimos, Senhor, que leve aonde houver um leito de dor, que haja esperança, que haja um bálsamo de amor, um bálsamo que acalme as dores, o coração e a mente. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que se sentem só, que eles possam se sentir amparados, que eles possam encontrar pessoas que o ajudem, que eles possam levar o seu caminho com retidão. Pedimos, Senhor, a todos aqueles que se comprazem em fazer o mal, coloque uma fagulha de amor em seu coração, para que essa fagulha venha brilhar e essas pessoas perceberem o mal que estão fazendo. Pedimos por todos os que estão encarcerados, dai a eles esperança e renovação de vida. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que não têm um lar, pelos moradores de rua. Pedimos por todos os povos de todos os países, principalmente os povos em guerra, e aos dirigentes de todos os povos e de todos os países, que levem esses povos à paz mundial. Pedimos ainda, Senhor, por todas as igrejas, por todas as casas de caridade, por todos os trabalhadores de bem, em especial pela CEP,
que é a coligação espírita progressista, que nos acolhe, ilumina seus dirigentes, seus trabalhadores e seus assistidos. Pedimos também pela nossa casa, pelos nossos entes queridos, pedimos a licença para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente possa ser sempre um instrumento de bem. Pedimos ainda a fluidificação dessas águas, que nelas sejam depositado tudo aquilo que nós mais precisamos. Deixamos uma vibração em aberto para o plano espiritual usar da maneira que ele quiser. E que assim seja. Pedimos também ao plano espiritual maior que possamos estar aqui na próxima semana, reunidos para mais um Evangelho no Lar. Pedimos que nos proteja durante toda essa semana e que nos lembremos de utilizar a paz, a compreensão, o amor, a caridade, por onde quer que passamos, pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa casa, nas ruas, nos transportes públicos, onde quer que possamos utilizar a bondade e o amor. E vamos agradecendo a todo o plano espiritual maior que aqui esteve, que nos ajudou, que nos amparou. E que assim seja. Então, muito obrigado por vocês estarem comigo. Eu venho novamente pedir a ajuda de vocês. A nossa casa, ela dá cestas básicas para mais de 50 famílias e nós pedimos doação de alimentos, tá? Então, a nossa cesta básica é composta com arroz, açúcar, fubá, macarrão, feijão, sal, farinha de mandioca, molho de tomate. Quem puder doar, pode levar até a Rua Batuíra, né, na nossa sede, no número 297, na Vila Moraes. E lembrando que a nossa casa tem atendimentos presenciais às terças e quintas, no período da tarde, das 14 às 16 e à noite, das 19 às 21 horas. Aos sábados tem 2 horários, tem de manhã das 9h30 às 11h30 e à tarde das 14 às 16 horas. O bazar também está aberto de terças e quintas no período da tarde, das 13h30 às 16 horas e ao sábado das 9 da manhã até às 11h45. Aqueles que quiserem fazer um Pix para ajudar na nossa arrecadação dos alimentos, o nosso Pix é 53 832 960 0001-84. É só colocar lá no Pix para cestas básicas ou doação de alimento, que os recursos que vocês estão ajudando a nossa casa será destinado para os alimentos, tá bom? Agradeço muitíssimo e espero contar com vocês na próxima semana. Um grande abraço a todos e fiquem todos na paz de Jesus.